gente muda um pouco de assunto e a gente fala sobre a gestação após os 40 anos, também conhecida como gestação tardia, tem se tornado cada vez mais comum, a gente tem acompanhado, né, com a evolução da nossa sociedade e vem apresentando um cenário onde a maturidade emocional muitas vezes equilibra os desafios físicos. Psicologicamente, essa fase é marcada por sentimentos mistos, que varia aí entre a alegria da realização de um desejo e o medo de complicações, além de pressão social também. Para a gente falar um pouco dessa maternidade depois dos 40 anos, a gente está recebendo aqui a psicóloga Ana Letícia e a Vivian Reis, que é mãe. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada por nos receber para falar sobre esse tema tão importante. Tudo bem, Vivian? Tudo certo. Vivian, que foi nossa colaboradora, nossa amiga aqui da TV Aparecida e que tirou um tempo para se dedicar mesmo à maternidade da Isadora, não foi isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi aí, quando você engravidou, como é que foi esse processo de querer gestar e, de repente, de não ser tão simples? Então, tudo começou mesmo, gente, lá na infância, brincando de boneca, né? Já cresci com esse desejo de ser mãe. E aí, então, quando eu casei, eu e meu esposo, a gente queria muito ter filho. E aí, deu um ano, a gente começou a tentar mesmo. Só que tentava e nada, né? E aí, passou um ano, a minha médica falou, vamos investigar, porque até um ano ainda pode ser, né, que engravide. E aí passou, e aí começamos a investigar, fiz vários exames, só que não achava nada. E aí o tempo foi passando, né? Foi passando. Em 2020, eu fui para São Paulo, né, para fazer um tratamento. Só que esse tratamento não deu certo. Aí a gente desistiu, porque é tudo muito caro, né, nessa parte de médicos, de tratamento, injeções. E então, eu voltei a fazer esse tratamento em 2024, no começo do ano. Só que quando eu fui fazer esse tratamento de novo, aí eu já estava com 41. E então, o que nós percebemos nos exames, lá nessa clínica, é que um ovário meu já não funcionava e o outro tinha pouco, quase nada de óvulo, sabe? E aí não tinha jeito, era muito difícil eu engravidar, e aí o que falou que eu tinha que continuar o tratamento, só que era muito caro, né? E aí a gente desistiu, e aí eu fiquei muito, muito triste, e já eram 7 anos tentando. Aí eu falei assim, gente, deixa na mão de Deus, porque não tá, né? É um milagre. Aí quando foi na semana do Dia das Mães, de 2024, aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa acontecendo, tá? Não veio, né, o ciclo desse mês. E aí eu falei assim, entrei na menopausa. Entrei na menopausa, só que se eu marcar o médico... idade, você achou que estava na menopausa. Aí eu falei assim, eu preciso fazer o exame, que quando eu chegar, eles vão falar, mas você fez o teste? Aí eu falei pro meu marido trazer um exame. Aí ele trouxe. Aí eu fui fazer assim, por isso que eu não tenho vídeo, gente, que nem as pessoas falam assim, vou fazer o teste. Não tenho, porque eu fiz e achei que não ia dar, não gravei nada da hora, aí deu positivo. E o segundo risquinho era muito fraco. Aí eu falei, então... Tô grávida. Gente, eu não sei se eu tô grávida mesmo, porque o segundo risquinho tá fraco. Mas aí, se você ver, não existe... Se deu o segundo risquinho, mesmo fraco, você tá grávida. Mas eu falei assim, vou deixar. Aí, no Dia das Mães, também nem falei pra ninguém. Passou uma semana, aí eu fui fazer o de sangue. Aí eu falei, nossa, tô mesmo. Mesmo assim, ainda não caía a ficha, porque tantos anos tentando, né? E nesses anos tentando, eu não fazia exame, porque vinha certinho. Eu cheguei a fazer umas 2 vezes, era a 3ª vez que eu fazia o teste em 7 anos, porque a gente vê que tem pessoas que ficam fazendo todo mês, né? Não, eu não fazia, porque realmente vinha
certinho. E o que você sentiu quando você viu que realmente, depois do exame de sangue, tá grávida, de repente já tô com mais de 40, o que você sentiu? Na verdade, eu fui acreditar mesmo no ultrassom. Aí no ultrassom, aí apareceu uma bolinha, né? Já tava de 7 semanas. E aí os batimentos cardíacos, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu falei, ai meu Deus, que bom, eu fiquei muito grata a Deus e rezando, né, para que fosse a gravidez até o fim, que fosse tudo bem. Nascesse com saúde. Com certeza. E nasceu com saúde. Nasceu com bastante saúde. Ana, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você atende, né, mulheres, mães, desde da gravidez até durante o período, né? É mãe, enfim, tem os filhos. Mas você sente que a mulher que é acima de 40 tem uma preocupação maior com a gestação, justamente por conta da idade um pouquinho maior? Sim. Primeiro, eu tenho um preconceito muito grande em relação à questão da idade, como se a mulher ainda existe, como se tivesse velha para engravidar. E, claro, o ritmo do corpo é outro, a configuração da família é diferente, mas a mulher também tem uma maturidade, uma experiência diferente. Mas, diante dessas falas sociais de que é tarde, você não vai dar conta, muitas mulheres ficam angustiadas e preocupadas, inclusive com o desenvolvimento da gestação pela questão da biologia. Então, sim, elas ficam mais ansiosas, ficam mais preocupadas, ficam mais hipervigilantes e isso pode ter um impacto profundo aí na saúde mental se não acolhida e se não cuidada. Às vezes até na gravidez também pode até gerar. Sim. Vivian sentiu um pouco disso durante a gestação? Sim, eu senti até, por exemplo, no morfológico a gente vai com o coração aflito para ver se está tudo certinho, né? Porque eles falam que as mulheres acima de 40 pode ser que tenham mais probabilidade de ter o filho com algum problema, né? E aí, mas estava tudo bem, né? Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida. E também eu tive o problema da diabetes gestacional e aí eu tive que controlar. E era incrível porque eu não gosto de picolé, mas eu tinha uma vontade de tomar picolé todo dia. Eu comecei a tomar e aí depois eu vi que era por causa que eu tava com diabetes e aí dava essa vontade maluca por doce. E então eu tive que controlar até o final da gravidez, aí eu tirei todo o açúcar e também ficava lá medindo, né? De manhã, depois das refeições, mas deu tudo certo. E vocês estavam falando, até Letícia falando, desse medo do julgamento, desse julgamento social. Você percebe bastante isso nas mulheres que você atende? Como lidar com isso, ao mesmo tempo que você tem que lidar com a gravidez também, com cuidado com a gestação? Sim, elas trazem bastante isso. Primeiro, uma cobrança de agora que eu tô sendo mãe, uma mãe madura, né? Dentro da psicologia, eu não vou chamar de mãe idosa, mãe, maternidade tardia. A gente olha muito para a questão da maturidade, mas elas trazem bastante essa preocupação que eu vou dar conta de ser mãe? Puxa, agora que eu tenho 40 anos, que eu já tenho muitas vezes uma estrutura familiar formada, como que eu tô insegura? Como que eu tô sentindo esse medo? Então, o processo, muitas vezes, o primeiro passo vai ser fazer o acolhimento das emoções. Entender que está tudo bem, ela pode ter 40 anos, ela já trilhou toda uma história, mas na maternidade ela também é uma recém-nascida, ela também é uma aprendiz, ela também está dando os primeiros passos. Então, esse é o primeiro ponto, diminuir o volume do julgamento, se conectar com pessoas que respeitam a sua história, respeitam o seu tempo, buscar informação. E cada vez mais isso é mais comum, né? Cada vez a gente vê que a mulher dá prioridade para uma vida profissional para depois pensar na gravidez, ou então, de repente, é porque também não deu certo até então a gravidez, né? E vai começar a pensar mais sério nisso depois. A gente tem uma dica de uma obstetra, a Isabelle Manchini, ela gravou para a gente uma entrevista falando um pouquinho dessa mulher que quer engravidar ou está grávida depois dos 40 anos. Vamos ver. A gravidez após os 40 anos tem sido algo cada vez mais comum. Muitas mulheres têm optado por adiar a maternidade por motivos pessoais e até profissionais.
Apesar de natural e fisiológico, a gravidez nessa fase da vida oferece sim um risco aumentado a algumas doenças, como por exemplo, diabetes gestacional e a pressão alta da gravidez. Por isso, é fundamental uma avaliação médica pré-concepcional, ou seja, uma avaliação médica antes mesmo da paciente engravidar. Durante essa avaliação, será possível diagnóstico e tratamento de doenças pré-existentes, suplementação de vitaminas, indicação de prática de exercício físico e indicação de uma dieta equilibrada. Apesar do risco aumentado, é sim possível ter uma gravidez saudável após os 40 anos. Com certeza é possível, muito tranquilo. A gente tem aqui o exemplo da Vivian, que teve uma gestação, né? Teve ali um pouquinho de diabetes, mas logo resolveu, tudo tranquilo. Agora, Ana Letícia, eu queria que você falasse pra gente, quando essa mulher está ansiosa, de repente, assim, está percebendo que até a pressão social pode estar atrapalhando, quando pedir ajuda? Quando, de repente, levantou aquele sinal vermelho de que, não, eu preciso de alguém para me ajudar a seguir? Sim, é muito importante que a mulher pense, ela se perceba, eu tô tendo pensamentos muito trágicos, eu tô tendo uma ansiedade paralisante, eu tô ficando presa sem conseguir adotar os cuidados que me são necessários, eu não tô conseguindo dormir, eu tô ficando mais irritada, é a hora de buscar ajuda. Mas o que eu digo é, toda mulher que está gerando uma nova vida e que está ali recebendo um bebê, ela merece ser acolhida, para que a gente não precise esperar um problema, uma saúde, ficar prejudicada emocionalmente para então buscar ajuda. De repente, como buscar ajuda, né? Profissional de médico para acompanhar essa gestação, a saúde, cuidar também da saúde psicológica. Exatamente, do mesmo jeito que o nosso corpo pede cuidado, as nossas emoções também pedem cuidado. Com certeza. Muito obrigada, Letícia, pela participação, por ajudar a gente um pouquinho nesse processo. Vivian também, seja sempre bem-vinda. A gente quer conhecer também de perto, né, Isadora. Tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês aqui no Bênção da Manhã.